Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. A minha esposa, Aline, e eu estamos juntos há 6 anos e casados há 11 meses. Toda a nossa história juntos tem sido muito normal e nunca notei nenhum comportamento estranho ou sinal de alerta. Não consigo enfatizar o suficiente o quão estranho é tudo isso vindo dela. Aline é muito gentil, inteligente e atenciosa. Ela sempre foi o tipo de pessoa séria. Ser infantil ou tentar me assustar não é algo que ela normalmente faria. Ela nem gosta de assistir filmes de terror. Quando começamos a namorar, ela concordou em assistir O Iluminado comigo porque sabia o quanto eu adorava terror. Ela estava com tanto medo que nem conseguiu passar da metade do filme antes de termos que desligá-lo. Ela não gosta de nada assustador e nunca gostou de pegadinhas. Simplesmente não é o que ela gosta. E tudo bem, mas era isso que havia de tão estranho em toda essa situação. É tão diferente dela. Devo acrescentar também que ela nunca teve problemas de saúde mental e, pelo que sei, isso não é hereditário. Sei que algumas pessoas conseguem esconder seus problemas de saúde mental, mas nos 6 anos que estamos juntos, acho que teria visto algum tipo de sinal. Há 2 meses, eu estava na cozinha, preparando um café antes do trabalho. Eu estava um pouco atrasado naquela manhã e sabia que não conseguiria ir ao Dunkin' Donuts para minha dose matinal habitual. Tomei um gole do meu café enquanto corria pelo corredor em direção à porta da frente, quando notei Aline me espiando no canto à minha frente. Eu só conseguia ver seus olhos e uma mecha de seu longo cabelo escuro pendurado na parede. O resto de seu corpo estava escondido atrás do canto. Quase derramei meu café quando a vi. Eu até queimei a boca. "Nossa, Aline", eu disse, limpando algumas gotas de café das calças. "Você me assustou." Ela imediatamente desapareceu de vista como uma criança que foi pega. Ouvia correr em direção à sala e quando cheguei à porta da frente, ela já estava fora de vista. Foi muito estranho e totalmente fora da personalidade dela, como eu disse, mas também achei meio engraçado que ela estava sendo mais brincalhona e um pouco menos séria. Gritei que a amava e a chamei de esquisita. Quando fechei a porta atrás de mim, ouvi ela rir. Seu comportamento era um pouco estranho, mas certamente não era algo para chamar um padre. Esqueci disso na hora do almoço e quando cheguei em casa ela estava normal. Eu não toquei no assunto e ela também não, e a vida continuou. O próximo incidente aconteceu 3 dias depois. Eram cerca de 2 da manhã e eu tinha acordado para tomar uma bebida. Eu estava parado na ilha da cozinha com uma jarra de suco de laranja na mão quando tive uma forte sensação de que estava sendo observado. Por alguma razão, olhei para o chão e vi o rosto sorridente da minha esposa olhando de volta. Ela estava me espiando do outro lado da ilha, olhando para mim com olhos arregalados e sem piscar, e sorrindo. Sorrindo como o gato listrado de Alice no País das Maravilhas. Eu gritei, admito, não por irritação, mas por medo. Por alguma razão, naquele momento, eu estava com medo. Ao som do meu grito, Aline saiu correndo da minha vista, com as mãos e os pés batendo no chão de ladrilhos enquanto ela saía correndo da cozinha de 4. Eu não corri atrás dela, nem gritei atrás dela. Eu apenas fiquei lá, congelado, em estado de choque, me perguntando que porra a possuía para fazer isso. Levei um pouco mais de tempo do que gostaria de admitir para voltar lá para cima, mas finalmente consegui. Quando cheguei ao nosso quarto, Aline estava deitada de lado, dormindo, ou pelo menos fingindo estar.
Fiquei ali por um tempo, observando sua respiração para ter certeza de que ela realmente estava dormindo. Tive a sensação de que ela poderia pular em cima de mim no momento em que eu fosse para a cama, mas ela não o fez. Subi na cama e ela nem se mexeu. Sua respiração era suave e profunda e eu estava começando a me perguntar se tinha sonhado com tudo isso. Na manhã seguinte, esperei que ela descesse para tomar um café e depois de lhe entregar uma caneca e beijar sua bochecha, decidi perguntar a ela sobre isso. "O que foi aquilo ontem à noite?" eu perguntei, mantendo o meu tom leve para não ofendê-la ou envergonhá-la. Ela franziu a testa diante da xícara de café, balançando a cabeça, como se não tivesse ideia do que eu estava me referindo. "Você estava me espiando de novo. Dali", eu disse, apontando para o local no chão, perto da ilha da cozinha. Ela seguiu meu olhar e, quando olhou para mim, começou a rir. Ela riu tanto que não pude deixar de me juntar a ela. "Você me assusta às vezes, sabia?" eu disse. Ela riu e colocou a xícara no balcão e passou os braços em volta do meu pescoço. "Você me assusta o tempo todo, então acho que estamos empatados", ela brincou. Nos despedimos e saímos para o trabalho. Enquanto dirigia, fiquei pensando em como foi assustador vê-la sorrindo para mim daquele jeito atrás da ilha. Os sons que suas mãos faziam no chão enquanto ela se afastava. Eu disse a mim mesmo que ela estava apenas tentando ser boba, apenas tentando se juntar a mim em meu amor por todas as coisas de terror. Não é como se eu estivesse com medo de ajudá-la, mas ainda não me parecia bem. Comecei a vê-la me espiando cada vez mais. Às vezes, ela espiava por trás do sofá ou das cortinas da sala. Uma vez, ela até conseguiu entrar no velho baú da vovó, que fica ao pé da nossa cama. Eu talvez nem soubesse que ela estava lá se as velhas dobradiças do baú não a denunciassem. Ela tinha a tampa apoiada apenas o suficiente para que só metade de seu rosto aparecesse. Ela estava sorrindo como uma criança animada. Era enervante. Eu nem sabia o que dizer a ela. Tudo o que pude fazer foi olhar. Quando finalmente encontrei a minha voz, perguntei por que diabos ela estava fazendo isso. Ela não respondeu, mas fechou lentamente a tampa, trancando-se dentro do baú. Eu simplesmente fui embora, me sentindo perturbado. Eu não entendi por que ela estava fazendo isso, mas claramente a deixava feliz. Eu só esperava que ela se cansasse do jogo rapidamente. Aline não me espiou pelas 2 semanas seguintes. Comecei a pensar que ela havia terminado sua brincadeira estranha e fiquei aliviado. Certa noite, estávamos assistindo a um programa na Netflix e eu, brincando, disse que não a tinha visto me espiando ultimamente e que ela devia ter desistido de seu jogo de espionagem. Ela olhou para mim com um pequeno sorriso e disse: "Talvez eu tenha melhorado nisso." Eu não disse nada. Mas me perguntei se ela estava brincando ou não. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar no que ela havia dito. Ela ainda estava me espiando quando eu não estava olhando e simplesmente não percebi? E se sim, o que diabos ela estava ganhando com isso? Comecei a ficar paranoico, verificando constantemente se ela estava olhando do canto ou atrás de uma porta. Eu ficava nervoso sempre que estava em casa e ela não estava à vista. Eu me senti estúpido e um pouco louco. Mas depois de algumas semanas sem outro incidente, comecei a relaxar. Parei de verificar atrás dos móveis e das paredes e disse a mim mesmo que era apenas uma lembrança ruim. Então, alguns dias atrás, as coisas pioraram muito. Aline saiu para ir para casa de um amigo e eu deitei no sofá e joguei alguns jogos no meu notebook. Por volta das 9 da noite, entrei no chuveiro e enquanto lavava o sabonete do cabelo, tive aquela sensação horrível de que estava sendo observado. Abri lentamente os olhos e quase tive a porra de um ataque cardíaco. Aline estava espiando por trás da cortina do chuveiro, com a cabeça inteira esticada no chuveiro, deixando apenas o corpo do lado de fora. Seus longos cabelos escuros estavam pendurados na cortina, as pontas pingando água.
Sua boca estava aberta em um sorriso terrível. Os olhos arregalados e vermelhos, como se ela não piscasse há algum tempo. Eu gritei e pulei de volta contra a parede. Ela não se moveu, nem seu sorriso vacilou. Sua maquiagem escorria por suas bochechas em 2 listras pretas. Ela parecia tonta e completamente perturbada. Eu estava com muito medo. Ficamos assim por alguns momentos e nenhum de nós dizendo uma palavra. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela lentamente puxou a cabeça para fora do chuveiro e eu observei sua figura embaçada através da cortina enquanto ela se movia para trás em direção à porta do banheiro. Um segundo depois, a porta do banheiro se fechou com força suficiente para sacudir o espelho. Gritei de novo e pulei do chuveiro para trancar a porta. Fiquei dentro do banheiro por mais de 1 hora. Talvez eu tenha reagido de forma exagerada para alguns de vocês, mas, brincadeira ou não, eu não iria mais aguentar aquela maluquice. Isso é o que eu dizia a mim mesmo enquanto andava pelo banheiro, parando para ouvir na porta a cada poucos minutos. De repente, ouvi um som abafado e pressionei o ouvido contra a porta do banheiro, esforçando-me para ouvir. Não consegui ouvir nada, mas imaginei Aline parada do outro lado da porta, rindo da própria piada. Senti uma onda de raiva. Fiquei muito chateado por ter ficado com medo em minha própria casa e escondido no banheiro por 1 hora. Tudo por quê? Alguma brincadeira? Se fosse uma brincadeira, era horrível. Que porra é essa, Aline? Eu gritei. Eu tô realmente irritado com essa merda. Esperei que ela se desculpasse ou me chamasse de idiota, mas em vez disso, ouvi um gemido fraco. Tão baixo que me perguntei se o ouvi, e depois, um silêncio completo. Aline? Aline! Eu gritei, sem conseguir esconder o tremor na minha voz. Não obtive resposta. Apenas minha própria respiração pesada. Eu juro por Deus, é sério, para com isso. Eu gritei, batendo meu punho na porta. Esperei que ela me xingasse, algo que eu esperaria de mim falando com ela daquele jeito. Eu nunca gritei com ela antes, mas não havia nada. Apenas o gotejamento ocasional do chuveiro. Eu não vou negar que fiquei com medo. Com muito medo de abrir a merda da porta e encarar a minha própria esposa. Esperei mais uns 30 minutos, o que parece uma vida inteira quando você está com medo. Finalmente, decidi que não iria passar a noite escondido no banheiro. Então, me ajoelhei e espiei por debaixo da porta. Eu quase esperava ver o rosto dela me espiando, mas felizmente não o fiz. Eu podia ver diretamente o corredor até o topo da escada, mas não havia Aline. Eu não sabia se deveria ficar feliz com isso ou não. Fiquei olhando por alguns minutos, esperando ver a cabeça dela aparecer no degrau mais alto, mas isso não aconteceu. Me levantei, a minha mão pairando sobre a porta, e me preparei mentalmente para abri-la. Girei lentamente a fechadura com dedos trêmulos e estava prestes a abri-la, quando ouvi um som que ainda me faz sentir náuseas quando penso nisso. Um gemido, mais alto do que antes, mas dessa vez consegui dizer de onde vinha. Virei minha cabeça para a porta do armário, como se estivesse em câmera lenta, e fixei os olhos em minha esposa, que estava me espiando pela pequena abertura. Seus olhos ainda estavam arregalados como sempre, e sua boca estava aberta no sorriso mais grotesco que eu já vi. Eu nem gritei. Eu estava com muito medo, até mesmo para isso. Suas mãos estavam cruzadas contra o peito, o corpo tremendo de puro deleite, como se ela mal conseguisse conter sua excitação. Um gemido curto e rouco borbulhou de sua garganta, profundo e áspero, enviando um arrepio por todo o meu corpo. De alguma forma, descobri a capacidade de abrir a porta do banheiro e desci as escadas o mais rápido que pude, pegando minhas chaves e o telefone da mesa da sala antes de correr para o meu carro. Eu podia ouvir sua risada estridente atrás de mim, mas não a ouvi se aproximando. Não me incomodei em fechar a porta da frente. Saí de casa mais rápido do que legalmente deveria, tremendo o tempo todo, seja de medo ou de frio. Talvez um pouco de ambos. Eu não tinha pegado um casaco ou mesmo um par de sapatos. Eu ainda estava de cueca e meu cabelo ainda estava úmido.
Dirigi direto para a casa do meu irmão, Chris, cerca de 40 minutos de distância, ignorando toda e qualquer ligação e mensagem de texto que recebi. Não verifiquei meu telefone até estar estacionado em segurança na garagem do meu irmão. Aline ligou 4 vezes e enviou uma enxurrada de mensagens, todas se perguntando para onde eu tinha ido e por que eu saí assim. Joguei meu telefone no painel com raiva, furioso com sua atitude indiferente. Meu irmão e sua esposa ficaram surpresos ao me ver, especialmente vestido apenas com uma cueca boxer, mas me disseram para ficar o tempo que precisasse. Chris me emprestou algumas roupas e me perguntou o que aconteceu. Eu disse a ele que Aline e eu brigamos, mas não entrei em detalhes. Eu não queria que ele pensasse que eu estava exagerando, deixando minha esposa por causa de uma pegadinha, mesmo que fosse estranha. Quero dizer, eu não a encorajei durante anos a ser mais brincalhona em vez de ser tão séria o tempo todo. Eu queria que ela relaxasse e se soltasse, mas obviamente não era isso que eu tinha em mente. Tentei dormir no sofá deles, mas meu cérebro não me deixava dormir. Cada vez que fechava os olhos, eu via o rosto de Aline, olhando para mim de dentro do armário. Saber que ela estava lá comigo o tempo todo fez a minha pele arrepiar. Ela nunca saiu da porra do banheiro. Em vez disso, ela entrou no armário e bateu a porta do banheiro para me enganar. A simples ideia de voltar para casa me deixava ansioso. Eu me revirei, incapaz de dormir. Chris acabou me dando um comprimido para dormir para que eu pudesse descansar um pouco. Meu sono foi repleto de sonhos terríveis. Sempre o rosto sorridente de Aline. Acordei assim que o sol começou a nascer. Meu corpo dolorido do sofá e me senti esgotado. Eu sabia que teria que ligar para Aline em algum momento, mas não sabia o que dizer a ela. Eu não iria para casa a menos que ela me desse sua palavra de que nunca mais faria essa merda. Eu só queria que a minha esposa voltasse. Seu eu normal e sério nunca pareceu tão bom para mim. Eu estava pensando em ligar para ela e dizer isso quando aquela sensação familiar tomou conta de mim. Eu estava sendo observado. Eu estava olhando para o teto com o coração na garganta. Eu não queria desviar o olhar, mas quanto mais eu ignorava a sensação, pior ela ficava. Meus olhos se desviaram do teto quase por conta própria. Seu rosto estava pressionado contra a janela ao lado do sofá, olhando para mim com aquele mesmo sorriso escancarado. A baba escorria por seus lábios, deixando 2 longas listras no vidro. Eu não sabia há quanto tempo ela estava lá, mas algo me dizia que ela estava lá há bastante tempo. Possivelmente a noite toda. Não me incomodei em gritar, embora tivesse medo de que a raiva superasse qualquer medo que senti naquele momento. Pulei do sofá e bati a palma da mão no vidro. Aline, você tá maluca? O que tá acontecendo com você? Vai pra casa! Eu gritei. Vai pra casa agora! Ela não se moveu e sua expressão medonha nunca mudou. Na verdade, seu sorriso apenas cresceu, como se ela nunca tivesse estado tão animada. Eu podia ouvir Chris e sua esposa subindo as escadas, como se Aline pudesse ouvi-los de sua casa lá fora. Sua cabeça se mexeu levemente na direção deles e ela começou a fechar a boca lentamente. Chris chamou meu nome lá de cima, obviamente preocupado. Virei-me e vi ele e sua esposa, Rebecca, descendo as escadas correndo. Quando voltei para a janela, Aline havia sumido. O único sinal de que ela estava lá eram as 2 manchas de baba ainda escorrendo pelo vidro. Tentei explicar a Chris e Rebecca que acordei e vi Aline me observando pela janela. Eles estavam céticos. Afinal, quem não estaria? Chris e eu saímos para o local em frente à janela, mas não havia pegadas na terra. Apenas um leve recuo. Um animal, provavelmente. Chris sugeriu, e eu não discuti. Ele e Rebecca presumiram que eu sonhei o episódio inteiro, mas eles não entenderam, e eu estava cansado demais para explicar a eles. Liguei do trabalho naquele dia e desliguei meu celular. Eu não queria enfrentar a Aline, apenas conversar com ela era demais para mim naquele momento. Eu realmente comecei a acreditar que algo estava irreversivelmente errado com ela, que não me importava as promessas que ela fizesse, nunca mais seríamos os mesmos.
O pensamento me entristeceu profundamente. Chorei a maior parte da manhã. Ao meio-dia, percebi que estava pronto para confrontá-la. Dar a ela uma última chance de se explicar. Eu poderia pelo menos dar isso a ela depois de 6 anos, disse a mim mesmo. Liguei meu telefone e vi dezenas de mensagens de texto que ela havia enviado. Todas de uma esposa aparentemente preocupada. Podemos falar? Eu te amo. Por favor, me liga. Eu tô realmente preocupada. Você pode responder? Só volta pra casa. E mais do mesmo. Todas as mensagens dizendo que ela me amava e que me queria em casa, como ela estava preocupada, nem um pouco abordando a maluquice que ela fez, como se ela não estivesse agindo como um personagem de um livro do Stephen King. Eu sei que provavelmente parece infantil para alguns de vocês que estão a quilômetros de distância dessa situação, mas se você visse o jeito que a Aline olhou para mim, como ela saiu correndo de 4 como um animal selvagem, sorrindo para mim de dentro do armário como uma lunática, então eu acho que você acharia a minha reação justificada. Acabei ficando com Chris e Rebecca por mais uma noite. Só acordei ontem depois do meio-dia e felizmente não vi o rosto de Aline me observando pela janela. Eu não quero me intrometer porque não é da minha conta, mas essa briga é algo que pode ser consertado? Perguntou Rebecca. Ela fez um sanduíche para o almoço para nós dois e eu sabia que ela queria se intrometer no assunto sem parecer intrometida. Eu não sei. Ela parece uma pessoa diferente. Eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado. Eu ainda não estava pronto para que ela ou Chris soubessem toda a extensão da loucura de merda com a qual estava lidando. As pessoas mudam, Ben. Mas ela ainda é a mesma mulher com quem você se casou. Talvez vocês dois só precisem conversar sobre seus problemas. O que quer que esteja acontecendo, eu tenho certeza que pode ser consertado. Ela disse, sempre a pacificadora. Eu acho que já tá além disso. Eu não acho que conversar ajudaria. Só não confio nela. Eu disse. As palavras doeram em meu coração. Eu sentia falta e amava minha esposa. Mas como eu poderia viver com alguém assim? Viver com medo constante não parecia muito atraente. Aline ama você. Ela deve estar absolutamente arrasada. Ela disse. Eu não sei não. Eu disse. Bem, ela certamente me pareceu assim. Eu nunca vi tão chateada. Muito diferente da Aline que eu conheço. Rebecca disse, balançando a cabeça tristemente. Demorou 1 minuto inteiro para que suas palavras realmente fossem absorvidas, e quando isso aconteceu, senti o pavor percorrendo minha pele. Espera, o que você quer dizer? Você viu, Aline? Eu perguntei. A minha boca de repente seca. Rebecca assentiu casualmente, como se esse fato não fosse combustível para pesadelos. Talvez para ela não fosse. Ela passou por aqui essa manhã, logo depois que o Chris saiu para o trabalho. Ela disse, limpando os pratos da mesa. Mas eu não vi o carro dela. Talvez ela tenha pegado um Uber ou algo assim. Rebecca, o que ela disse? Ela entrou aqui? Eu perguntei. O suor começando a escorrer pela minha testa. Comecei a olhar em volta, examinando os cantos como se um predador estivesse escondido atrás deles. Não, ela só perguntou se você já estava acordado. E eu disse que não. Perguntei se ela queria que eu te acordasse, mas ela também disse que não. Apenas disse para deixar você dormir. Ela disse, enquanto lavava a louça. Só isso, ela não disse mais nada. Perguntei. Não, ela parecia horrível, como se ela não dormisse há dias. Acho que você deveria ligar para ela. Me levantei da mesa e agradeci a Rebecca pelo almoço. Eu me senti um pouco melhor ao saber que, pelo menos, ela não tinha entrado. Ainda assim, eu precisava verificar se as portas estavam trancadas. Fiquei sentado por um tempo, tentando descobrir o que fazer a seguir. Eu não queria ir para casa, mas sentia que devia a Aline ajuda, se pudesse. Eu não tinha feito um juramento de amá-la e honrá-la na saúde e na doença. Claramente, ela estava muito doente. Se ela estava doente, o que eu realmente acreditava que estava, eu tinha que tentar conseguir a ajuda que ela precisava. Mas eu nem sabia por onde começar. Eu não queria chamar a polícia e, além disso, o que diabos eu iria dizer a eles? Que a minha esposa estava me espiando? Que ela estava sendo assustadora? Por mais bizarra que fosse, ela ainda não havia cometido nenhum crime. Bom, ainda não, de qualquer maneira.
A polícia provavelmente teria dito que eu estava exagerando, mas isso não era uma brincadeira. Parecia errado, perigoso mesmo, como se algo sinistro estivesse escondido sob seu sorriso. Eu sabia que, como marido dela, eu tinha todo o direito de interná-la, mas e se ela simplesmente agisse normalmente na presença deles? Ela obviamente conseguiu enganar Rebecca, fazendo-a pensar que ela era apenas uma esposa preocupada. Contanto que os médicos não considerassem que ela era um perigo para si mesma ou para os outros, eles não teriam escolha a não ser libertá-la após 72 horas. Eu me senti perdido e oprimido. Então, fiz o que qualquer marido na minha posição faria. Eu liguei para a mãe dela. E eu não queria, acredite. A mãe dela, Mary Ann, e eu nunca nos demos muito bem. Nós nunca brigamos ou algo assim. Ela simplesmente não era uma pessoa muito calorosa e não era muito fácil de se conviver. Ela quase nunca sorria e quando o fazia, apenas seus lábios se moviam em um sorriso fino, deixando seus olhos tão vazios quanto antes. Ela exalava uma aura que parecia estar permanentemente na ofensiva. Eu só a encontrei 2 vezes, e ambas foram para visitas muito curtas. Tive a impressão de que ela não me aprovava como genro. Aline sempre me levava para fora rapidamente, pois ela não queria que eu me sentisse desconfortável, o que me deixava grato. Estar na companhia da mãe dela parecia quase insuportável, como andar sobre vidro. Fiquei feliz quando nos mudamos para 3 estados de distância, então não precisávamos vê-la com frequência. Fiquei feliz em evitar a mulher, mas eu precisava da ajuda dela. Eu realmente não queria falar com ela, mas tinha que falar com alguém, e alguém que conhecesse a Aline melhor do que eu. Então, cerrei os dentes e fiz o que tinha que fazer. Alô? Ela respondeu, já parecendo irritada. Marianne, sou eu, Ben. Você tem 1 minuto para conversar? Perguntei. Eu podia ouvi-la estalar a língua de irritação. Eu tô preenchendo alguns cheques, mas se você insiste, eu suponho que posso reservar um momento. O que você quer conversar? Ela disse, friamente. É sobre a Aline. Ela tá agindo de forma estranha. Eu queria saber se você tinha alguma ideia, se havia algo que... Eu fui rapidamente interrompido. Eu não tô conseguindo entender muito bem. Se você puder ser um pouco mais específico, eu agradeceria. O que você quer de mim? Ela perguntou. Quase pude vê-la parada ali com seu suéter fino e calça comprida, batendo as unhas impacientemente na mesa. Eu queria saber se você já notou algum comportamento estranho nela, ou possivelmente algum problema de saúde mental? Perguntei. Houve uma pausa longa e desconfortável, que eu não sabia dizer se ela estava apenas pensando ou alguma outra coisa. Finalmente, depois de alguns segundos, ela falou. Olha, eu não tenho certeza se essa é uma de suas brincadeiras, Benjamin. Mas se for, não acho graça nisso. Agora eu tenho negócios a tratar, tá? Então, se você não se importa... Ela disse, mas eu a interrompi antes que ela pudesse se livrar de mim. Marianne, não é uma piada. Eu tô sinceramente preocupado com a saúde mental da Aline. O comportamento dela tem sido muito errático ultimamente. Eu tô muito preocupado com ela e imaginei que, sei lá, como mãe dela, você também estaria. Eu disse, minha frustração evidente em minha voz. Se você tá realmente preocupado, eu sugiro que envolva os profissionais de saúde. Eu não sei o que você espera de mim. Ela explodiu. Eu poderia dizer que ela estava a segundos de desligar e por algum motivo eu estava desesperado para não deixá-la. Tive a sensação de que ela sabia muito mais do que deixava transparecer. Por favor, se não for por mim, faça isso pela Aline. Tentei. Ouvi uma inspiração fraca e trêmula, como se ela estivesse tentando manter sua personalidade de aço, mas não conseguisse. Marianne, o que houve? Eu comecei. Benjamin, eu não sei o que te dizer. Meu único conselho seria procurar ajuda profissional. Não liga mais pra cá, tá bom? Tchau. Eu tentei ligar pra ela, mas ela desligou. Tentei entender a ligação e sua recusa em me ajudar, mesmo que ela não gostasse de mim. Por que ela não iria querer ajudar a própria filha? Eu não conseguia entender isso. Tentei repassar a conversa, desesperado para encontrar algo que perdi. Depois de um tempo, quase desisti, até que me lembrei das últimas palavras dela para mim. Procure ajuda profissional, ela disse. Ela disse essas palavras com um pouco de urgência.
Eu poderia estar apenas me agarrando a qualquer coisa, mas não, eu tinha certeza de que a voz dela havia mudado ligeiramente quando ela disse isso, como se fosse muito importante. O que ela quis dizer? Presumi que ela estivesse se referindo a profissionais médicos, mas talvez ela estivesse se referindo a outra pessoa. Alguém que ela, por algum motivo, não se sentia confortável em dizer diretamente, ou talvez eu estivesse apenas desesperado. Esperei que Chris chegasse em casa e, depois de uma conversa muito longa e exaustiva com ele e Rebecca, convenci os dois de que Aline realmente precisava de ajuda psiquiátrica. Eu não contei tudo a eles, eu não estava preparado para entrar nisso ainda, mas contei a eles sobre o nosso último encontro, como ela se escondeu no banheiro, me espiando do armário. Eles ficaram, obviamente, chocados, mas felizmente acreditaram em mim. Eles também só queriam ajudá-la. Ainda assim, eles não achavam que fosse tão sério. Estranho, talvez, mas não perigoso. Eles apenas diziam que a Aline devia estar fazendo algum tipo de pegadinha estranha. Sei lá, talvez pro YouTube, Rebecca sugeriu. Chris achava que ainda não devíamos envolver a polícia. Ele se ofereceu para ir comigo e eu aceitei prontamente. Ele raciocinou que conversar calmamente com ela, tentando convencê-la a ir de boa vontade, seria o melhor recurso. Eu concordei em fazer do jeito dele. Pelo menos, eu não iria para aquela casa sozinho. Fomos até lá essa manhã, logo após o café da manhã. Não tinha como eu ir à noite. Quando entramos na garagem, meu estômago começou a revirar. O carro dela não estava lá, mas eu ainda não baixei a guarda. A porta da frente estava entreaberta e por uma fração de segundo pensei que veríamos os olhos dela olhando pela fresta. Eu estava tremendo e começando a suar. Chris, entretanto, estava bem. Ele esperou que eu abrisse a porta, com as mãos nos bolsos, como se estivesse dando um passeio pelo parque. Eu invejei a sua ignorância. Empurrei a porta e fui imediatamente atingido pelo fedor de podridão. Chris também sentiu o cheiro e entrou em casa atrás de mim com o nariz torcido. "O que vocês usam para limpar o chão por aqui? Merda?" Chris murmurou. "Cala a boca", eu disse, meus olhos procurando por qualquer sinal de Aline. A casa estava mortalmente silenciosa e escura, apesar de serem 10 da manhã. Todas as cortinas estavam bem fechadas, recusando-se a permitir a entrada de qualquer luz solar. Se eu não tivesse saído 2 dias antes, teria pensado que a casa estava abandonada. Percorremos cada cômodo, verificando cuidadosamente qualquer lugar onde ela pudesse se esconder, ocasionalmente chamando seu nome. "Por que diabos você está olhando embaixo do sofá?" Chris perguntou eventualmente. "Não estamos procurando sua esposa?" Ele estava olhando para mim como se eu fosse um idiota. "Vamos subir", eu sussurrei. Ele balançou a cabeça, mas me seguiu escada acima para verificar o banheiro e o quarto de hóspedes. Na subida, meus sapatos esmagaram pedaços de vidro que pareciam estar espalhados por alguns degraus. Percebi que um dos retratos do nosso casamento, pendurado na parede ao longo da escada, havia sido quebrado. A moldura estava torta, todo o vidro removido. Olhei para a foto, um nó se formando na minha garganta. Tínhamos tirado a foto logo após sair da igreja, após fazermos nossos votos. Ela estava tão linda em seu vestido branco. Olhei para o lindo rosto de Aline. Nunca sonhei que o rosto dela seria uma fonte de terror para mim. Subimos o resto dos degraus e verificamos o quarto de hóspedes, mas ele parecia completamente intocado. Eu estava hesitante em ir ao banheiro. Meu medo daquela noite voltou para mim de uma só vez. Chris percebeu e se ofereceu para entrar sozinho, mas eu não podia deixá-lo fazer isso. Então entramos juntos, verificando o armário e o chuveiro. O banheiro parecia não ter sido tocado desde a noite em que saí. "Eu não acho que ela esteja aqui, Ben. Por que você não pega algumas roupas e tentamos voltar amanhã ou algo assim?" Chris disse. Eu balancei a cabeça e fui para o nosso quarto e coloquei algumas roupas em uma mochila. Quando verifiquei dentro do nosso armário, me deparei com a origem do cheiro e engasguei. Chris deu uma olhada e perdeu toda a cor do rosto. Ele teve que ficar perto da escada para fugir da visão e do cheiro. Olhei para baixo em estado de choque para o que havia dentro do armário do meu quarto. Mergulhados no tapete, havia pelo menos uma dúzia de olhos, todos cuidadosamente dispostos em pares.
Alguns eram tão grandes quanto uma moeda, enquanto outros eram tão pequenos quanto uma bola de gude. Olhei para os olhos que ela coletou de pequenos animais e me perguntei como ela os conseguiu, e apenas estremeci com o pensamento. Cara, eu pensei que o vício em sapatos da Rebecca era um problema, mas... Puta merda, a sua esposa tá colecionando olhos? Chris disse. Ben, é sério agora, eu acho que a gente tem que ir embora. Ele chamou do corredor. Eu tô ficando enjoado. Tá, tudo bem. Peguei minha mochila e fechei a porta do armário para o meu novo pesadelo. Saí para o corredor e respirei fundo. Eu podia sentir o gosto da podridão na minha língua e não pude deixar de engasgar. Quem diabos guarda olhos no armário desse jeito? Chris murmurou. Eu tentei te dizer que ela precisava de ajuda. Eu disse. Ela não precisa de ajuda, Ben. Ela precisa da porra de um exorcista. Ele disse. Você vem ou o quê? Eu não suporto mais esse cheiro. Suas palavras morreram em sua garganta e seus olhos se arregalaram de medo. Eu não perguntei a ele por quê. Eu podia sentir isso. Alguém estava nos observando e não achei que fossem os olhos no armário. Eu me virei, meus olhos examinando lentamente o quarto. Meu Deus, eu sussurrei quando finalmente vi o que tínhamos perdido. Debaixo da cama, encolhida de lado, nos observando com a excitação de uma criança na manhã de Natal, estava a minha esposa. Ela mantinha as mãos juntas logo abaixo do queixo e elas tremiam ansiosamente. Agora que ela sabia que tinha sido encontrada, eu podia ouvir os ruídos baixos que ela fazia, uma espécie de soluço em sua garganta, como se a excitação fosse demais para ela. Foi enervante, para dizer o mínimo, os olhos arregalados e aquele mesmo sorriso enorme. Tudo em mim me dizia para correr, mas eu forcei isso. Essa era minha esposa. Não importa o quão distorcida, ela ainda era a mulher com quem me casei. Eu tinha que ajudá-la. Aline, eu disse suavemente. Ela não respondeu, mas sua cabeça balançou para frente e para trás, em 2 pequenos movimentos rápidos, como se ela estivesse balançando a cabeça. Meu amor, eu só quero ajudar, ok? Você pode me deixar fazer isso? Perguntei. Eu dei um único passo à frente, aproximando-me dela como uma espécie de animal perigoso. Eu te amo, Aline. Eu disse suavemente, dando outro passo mais perto. Ela deixou um pequeno gemido escapar de sua boca aberta e eu tive que resistir à vontade de correr. Seus ombros estavam começando a tremer e seus olhos ficaram grandes como pires. Eu me agachei para poder vê-la melhor e imediatamente vi o sangue. Suas mãos estavam cobertas de sangue. Elas tremiam mais quanto mais me aproximava, como se ela mal conseguisse se conter. Aline, você tá machucada? Você tá sangrando, eu disse. Ela balançou a cabeça novamente, seus dedos ensanguentados movendo-se para cima e para baixo, como se estivesse tocando um piano invisível. Eles ocasionalmente roçavam seu queixo, deixando manchas de sangue em sua pele. Eu queria recuar. O cheiro que emanava dela era revoltante. Eu podia sentir o vômito tentando subir pela minha garganta. Seus lábios estavam secos e esticados, o sangue escorrendo entre as rachaduras. Eu sabia que ela não sairia dali sozinha, mas não queria deixá-la no estado em que se encontrava. Cheguei mais perto e estendi a mão para ela. Os soluços excitados ficaram mais altos e suas mãos tremeram, os dedos flexionando. Foi então que pude ver o sangue escorrendo entre seus dedos. Meu Deus, Aline, você tá sangrando, eu disse. Instintivamente, estendi a mão para pegar a mão dela, mas antes que pudesse tocá-la, a mão dela saltou em minha direção. Uma dor aguda percorreu meu braço e caí sentado. Meu braço queimou e pude ver o sangue escorrendo no carpete. Olhei para ela em estado de choque e a vi sorrindo loucamente, seus dedos segurando um grande caco de vidro. Você tá bem aí? Chris perguntou atrás de mim. Virei minha cabeça ligeiramente e acenei para ele, embalando meu braço contra o peito. Quando me virei para encarar Aline, vi que seu foco havia mudado. Ela não estava mais olhando para mim, e ela também não estava mais sorrindo. Ela estava olhando para além de mim.
seus olhos fixos em Chris da mesma forma que um leão faminto olharia para um antílope. Sua boca ainda estava aberta, mas estava torcida em um rosnado. Me levantei e comecei a andar de costas pelo corredor, com medo de tirar os olhos dela. "Você tá sangrando?" Chris perguntou. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Aline começou a sair rapidamente debaixo da cama, o caco de vidro ainda em sua mão. "Chris, corre! Vai embora!" eu gritei. Ele devia estar com muito medo de se mover, porque um segundo depois senti minhas costas baterem nele. Ele ainda estava parado no topo da escada, olhando para o horror que era minha esposa. Aline rastejou para fora da cama e ficou parada na porta do quarto, o rosto contorcido de raiva. Todo o seu corpo estava visivelmente tenso. O sangue escorreu por seus dedos e caiu no chão. "Meu Deus, Aline!" Chris disse. "Você tá brincando de esconde-esconde? Que porra é essa?" Estendi a mão e o empurrei em direção aos degraus. "Vai embora, Chris." eu disse, o mais baixo, mas firmemente que pude. Aline balançou a cabeça em movimentos rápidos e bruscos e começou a sorrir, abrindo cada vez mais a boca, de modo que o queixo parecia tocar o peito. Ouvi Chris murmurar uma oração, e então ele desceu correndo as escadas. Fiquei no topo da escada, preso entre o amor por uma mulher que claramente precisava de ajuda séria e a autopreservação. "Eu só quero ajudar", eu disse, sufocando as lágrimas. Seus olhos focaram em mim mais uma vez enquanto ela lentamente levantava o vidro, segurando-o na sua frente. E então, ela começou a correr em minha direção, sorrindo com total excitação. Felizmente, meu corpo assumiu o controle e desci as escadas pulando 2 ou 3 de cada vez. Cheguei à porta da frente antes de senti-la pular nas minhas costas, envolvendo os braços em volta do meu pescoço, a boca aberta perto do meu ouvido para que eu pudesse ouvir aqueles sons terríveis de soluços de perto. Eu a sacudi de cima de mim, derrubando-a no chão. Senti uma dor lancinante nas costas enquanto ela se afastava, mas abri a porta da frente e fugi para o carro. Chris estava no jardim da frente, falando ao telefone com a polícia. Eu não disse uma palavra, apenas corri para o meu carro e entrei. Chris entendeu a dica e me seguiu, ainda na linha com a polícia. Olhei pelo espelho retrovisor, certo de que haveria lá correndo atrás de nós, mas ela nunca fez isso. Fui direto para o pronto-socorro e levei 11 pontos no braço e 3 nas costas. A polícia fez muitas perguntas e voltou para casa para fazer uma busca, mas é claro que a Aline não estava lá. Eles me aconselharam a ficar com um amigo ou um parente por um tempo e entrar com uma ordem de restrição assim que pudesse, mas nenhuma dessas coisas importaria. De alguma forma, eu simplesmente sabia. Deixei Chris em casa e fui para um motel a 1 hora de distância. Eu queria colocar a maior distância possível entre mim e Aline. Foi aqui que estive nas últimas 4 horas. Pensei que talvez a polícia a encontrasse, talvez conseguissem a ajuda que ela precisa urgentemente, mas agora acho que não, porque há 40 minutos recebi uma mensagem de um número desconhecido. Apenas 3 palavras. Eu encontrei você. E uma foto anexada. A imagem estava escura e granulada, mas eu imediatamente soube o que era. Não havia como confundir o olhar da minha esposa. Eu não sei o que fazer. Eu estou sozinho e com medo. E não posso deixar de sentir que estou sendo observado.